Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor no curso de JavaScript. Na aula de hoje a gente vai trabalhar com a parte essencial de eventos no JavaScript. Se você acessa a página da documentação lá do W3 Schools, você vai acessar lá, por exemplo, o link HTML DOM Events. Você vai ver que existem vários tipos de eventos que são relacionados a ações que a gente pode realizar no navegador, na janela, na página. Ações que o usuário pode fazer através do teclado, através do mouse, através de manipulação de elementos da tela. Então existem vários eventos. Os mais comuns, os mais simples são aqueles de um clique, dois cliques, clicar e arrastar, pressionar uma tecla, pressionar e soltar, pressionar e segurar. Então existem vários eventos. A gente vai ver alguns deles porque são muitos e aí para algumas aplicações a gente usa mais outros a gente utiliza menos, depende muito da aplicação que a gente vai desenvolver. Então aqui na tag body, por exemplo, eu coloquei uma propriedade chamada onLoad. OnLoad significa quando carregar, ou no carregamento. Então isso daí é um tipo de evento. Então na tag HTML, quando você utiliza a palavra on e coloca o nome de um evento, então por exemplo, onAbort ou onBlur, você está dizendo, ou onChange, você está dizendo que a partir daquele elemento HTML, quando acontecer um evento naquele elemento HTML, você vai querer disparar a execução de uma função. Por exemplo, quando a minha página for carregada, eu quero executar uma função chamada carregou. Essa função eu criei lá no nosso arquivo JS, que é o aula 11. A função carregou, ela só vai escrever aqui no console, página carregada com sucesso. Então ela é bem simples mesmo. Então, por exemplo, se eu atualizar a minha página, vai aparecer aqui no console, página carregada com sucesso. Se eu fizer isso mais uma vez, de novo, página carregada com sucesso. Então, a partir do evento de carregamento da minha página na minha tag body, eu disparei a execução de uma função. Eu posso também executar outros eventos na minha tag body, por exemplo, o onScroll, se eu quiser saber quando o usuário está rolando a página ou não. Eu criei aqui uma função chamada rolou página, que só vai escrever ali no console que a página rolou. Então aqui, ó, function rolou página, console página rolando. Então se eu rolar a página, observem que ele vai aparecer lá a numeração indicando que eu rolei uma quantidade de unidades para baixo, uma quantidade de unidades para cima, e tanto para baixo como para cima eu tenho ali a adição do número indicando que eu fiz a rolagem da minha página. Então fora esses eventos, tá? Eu coloquei eles aqui, mas eu vou pegar esse aqui do onScroll, vou colocar ele na forma de comentário só para que ele não fique atrapalhando o nosso processo. Vou deixar só aqui do carregou, que esse aqui não vai atrapalhar muito o nosso trabalho. A gente vai ver outros tipos de eventos que podem ser atrelados a outros objetos que estejam na nossa página, a outros elementos que estejam na página. Por exemplo, no meu título H1, eu coloquei um evento chamado onMouseOver, ou seja, quando a seta do mouse estiver sobre o objeto, eu quero que aconteça algo. Eu quero que execute a função focou, que também vai escrever lá no console, foco no título. Então observem que toda vez que a seta do mouse for lá para cima do objeto, ele vai escrever foco no título aqui no console. Então, ó, foi a seta lá para cima, ele vai dizer que tem foco no título. Você pode fazer isso para títulos, para botões, para imagens, para vários elementos da sua página. Você pode também fazer ações que são atreladas ou relacionadas a botões, a formulários, a inputs de formulários. Eu coloquei como exemplo um campo de texto, eu coloquei duas sections aqui e bem embaixo eu tenho o botão 1, o botão 2 e eu tenho também aqui um input com um botão de envio, que é um botão de submit. Então eu tenho aqui, deixa eu só subir um pouquinho. Então a gente tem aqui o BTN1, que é o primeiro botão aqui. Eu tenho o BTN2, que é o segundo botão. E abaixo eu tenho um formulário, que é esse input com esse botão de enviar. Então eu coloquei aqui três eventos que são bem comuns da gente ter em formulário. O evento de foco, que é quando o elemento ganha, quando a seta ou a atenção está sobre ele para que você possa utilizá-lo. E quando você perde o foco. Então, por exemplo, o evento onFocus, ele acontece quando a gente clica numa caixa de texto. A gente ganha o foco. Então, observem que apareceu aqui, por exemplo, se eu clicar aqui, apareceu foco no campo de texto, que foi a função que eu mandei executar, que é foco no campo, que está aqui. A função foco no campo vai escrever que eu estou com foco no campo de texto. E eu criei uma função chamada sem foco no campo, que vai escrever aqui, saiu do foco do campo. Então se eu estiver na caixa de texto e eu pressionar a tecla Tab, eu vou sair dela. Apareceu aqui, saiu. Vou até limpar para fazer de novo. Cliquei uma vez, foco.
Usei o Tab, saiu. Cliquei uma vez, foco. Cliquei fora, saiu. Então você pode atrelar eventos. Por exemplo, após o usuário preencher lá as informações, você, a partir do evento onFocusOut ou do evento onBlur, que pode ser utilizado também, que ele tem a mesma função do onFocusOut, você pode, por exemplo, pegar o que o usuário digitou e pode fazer um processamento, pode fazer um cálculo, fazer uma validação. Então isso daí é extremamente útil. Um outro evento que é muito comum são os eventos de teclado, que são os eventos de OnKey. Então, OnKeyPress acontece, esse evento OnKeyPress, ele acontece quando você pressiona a tecla e solta. Pressionou, soltou, então você tem um evento de OnKeyPress. Você tem vários eventos de teclado, tá? Mas é importante vocês atentarem para esse que é um dos mais utilizados. Então eu fiz o seguinte, eu disse que quando uma tecla for pressionada, eu quero que execute o método avisar que teclou. Esse método aqui ele tem alguns detalhezinhos interessantes. Esse nosso método ou função avisar que teclou, nele eu criei uma variável interna chamada número de letras, começando em 1, e vou escrever no console a frase está teclando e vou concatenar com o seguinte. Eu tenho uma variável chamada letras que ela representa o meu objeto, que é o meu input de texto, que é essa caixa aqui. Então eu utilizei através do Query Selector a seleção do meu input de texto, que é essa caixa. E daí eu digo que desse meu input eu quero pegar o value dele, o valor, ou seja, o conteúdo que está dentro dele. Quando a gente trabalha com input, a gente não tem text content, como a gente vinha vindo nos exemplos anteriores lá de H1, parágrafo, de conteúdos, né, da nossa página HTML. Do formulário, quando você quer pegar um valor, que é o conteúdo que está dentro de um input, você usa a propriedade value. Então eu estou dizendo basicamente isso aqui. Do meu input letras, pegue o valor dele, tá? Só que, além de eu pegar essa propriedade, eu quero contar quantas letras tem lá dentro. Então, eu estou pegando a propriedade length, que é a que conta a quantidade de letras. Tudo bem? Porque, basicamente, o value ele é como se fosse um array de caracteres, né? Porque uma string é uma cadeia de caracteres, basicamente. E eu estou somando com o número de letras que, por enquanto, é fixo, é 1. Então, por que eu estou somando com 1? Porque inicialmente ele conta com 0, tá? Então, o array tem a posição 0, então ele dá a posição 0, 1, 2, 3. Então, para evitar que ele comece a contar de 0, eu coloco aqui somado com o número de letras, que é somado com mais 1. Então, eu estou fazendo aqui basicamente o seguinte. Se eu clicar aqui e digitar a letra A, ele está teclando 1, B, 2, C, 3, D, E. Observem, está teclando 5. Então, eu tenho 5 caracteres ali na minha contagem. Então isso aqui só aconteceu porque a gente está capturando o evento de OnKeyPress. Então é importante que vocês leiam da documentação aqui DOM Object Events, os vários eventos que tem. Vejam principalmente por grupos. Eu quero ver eventos do mouse, eu quero ver eventos do teclado, eu quero ver eventos que sejam relacionados à manipulação do formulário, eu quero ver eventos que sejam relacionados à manipulação de títulos de parágrafos, de imagens, ou de outros conteúdos, por exemplo, do formulário, de uma caixa de seleção, de um botão rádio, de um checkbox, então de um botão de envio do formulário. É interessante que vocês estudem os eventos por grupo de ações e vai estudando aos poucos. Não tem como a gente dominar todos, tá? Porque, imagine, os eventos são todos os eventos que podem ocorrer aí no seu browser e na sua aplicação. Então é humanamente impossível a gente dominar todos, mas usando a documentação você vai conseguir encontrar informação sobre a maioria deles. Eu só preciso enfatizar para vocês um pouquinho das ações relacionadas a eventos, só que agora reforçando a ideia do escutador de eventos. Do método que a gente utilizou aqui, que é na tag HTML dizer qual evento você quer que seja observado e disparar uma função, isso daqui a gente está fazendo de uma forma imperativa, a gente está obrigando. Então, quando a página carregar, faça a execução desse método aqui, dessa função. Quando a seta do mouse estiver sobre o título, execute essa função. Quando o foco do mouse estiver no campo, execute isso. Então a gente está fazendo isso de forma imperativa. É muito comum que a gente faça a seleção do elemento que a gente quer manipular, que a gente quer controlar através de um evento, e é comum a gente usar aquele escutador de eventos, que é o famoso
método add event listener, que é um escutador de eventos. Então o que foi que eu fiz aqui basicamente? Eu criei uma variável chamada botão 1, outra chamada botão 2, outra chamada botão enviar, e selecionei aqueles nossos 3 botões, o BTN1, o BTN2 e o BTN3, basicamente. Tá? E daqui, basicamente, eu fiz algo que a gente já vinha fazendo ao longo das outras aulas, só que eu procurei fazer aqui algumas pequenas diferenças. Porque quando a pessoa vê os exemplos anteriores, ela pensa que o add event listener para botão só serve para clique. Não é para isso, né? Ele não serve só para clique, ele pode escutar qualquer evento que seja atrelado ao elemento que você quer escutar. Então eu peguei o meu botão 1, adicionei um escutador de eventos para o evento onMouseOver, só que aí tem o pulo do gato. Você não coloca aqui on. Lá na tag HTML você coloca, aqui não. Aqui você coloca só o nome do evento, sem a palavrinha on na frente. Então, mouseover é o mesmo que onMouseOver. Então quer dizer, quando a seta do mouse estiver sobre o objeto, eu quero que seja executado uma função. Então eu vou executar uma função anônima, que a gente já viu isso na aula anterior, o que é uma função anônima. E eu quero escrever no meu console, foco no botão 1, que é esse box 1 lá de baixo. Então quando eu posicionar a seta, aparece aqui no meu console, foco no botão 1. De novo, foco no botão 1. Então toda vez que eu posicionar a seta, ele vai contar que tem foco no botão 1. O outro evento que a gente pode testar é o do onFocusOut, que eu posso também usar o evento blur, que é o mesmo que o onBlur, que é quando a gente perde o foco. Por exemplo, eu tenho aqui o botão box, ó, não é a seta em cima dele. Se eu estiver aqui na área dos botões, se eu pressionar a tecla Tab, eu estou com foco aqui no botão 1, tá? Ele está contornado. Se eu pressionar a tecla Tab, eu vou para o botão 2. Se eu pressionar a tecla Tab mais uma vez, eu vou perder o foco nele. E aí apareceu aqui, olha, foco no botão 2. Ele escreveu foco no botão 2, que é a função anônima do nosso evento aqui, que foi atrelado ao botão 2. Então a gente pode trabalhar com outros eventos que não sejam só o evento de clique. Pode ser o DBL click, que é o double click. Pode ser o mouse over, pode ser o evento blur, pode ser o focus out. Existem vários eventos. E por fim, eu preciso enfatizar eventos que sejam relacionados a botões que sejam do type submit. Quando você tem um type submit, o que acontece geralmente? Quando você clica no botão, ele faz o envio do formulário e a sua página toda é carregada. Então prestem bem atenção para o botão aqui de atualizar, que se eu clicar no botão enviar, a página vai ser carregada de novo. Olha, ela foi recarregada, ele fez um refresh, ele recarregou a página toda. Então, para a gente evitar esse comportamento padrão de envio de formulário do botão submit, a gente é obrigado a utilizar um método chamado preventDefault. Como a gente vai fazer? Então eu peguei o meu botão enviar, adicionei o escutador de eventos, disse que quando tiver um clique nele, eu quero executar essa função anônima aqui. Só que essa minha função anônima, ela vai ter como parâmetro uma variável chamada e ou event, que é convencionalmente as pessoas utilizam a letrinha E, que representa a palavra evento, ou mesmo a palavra event, que fica bem declarativa, né? E daí, como primeira linha, a gente coloca o seguinte: esse meu event representa o evento que vai ser disparado pelo meu botão de submit. Eu quero que no caso do acontecimento desse evento, que é um submit, eu quero fazer a prevenção do comportamento padrão, ou seja, eu não quero que o comportamento padrão aconteça, eu não quero que o formulário seja enviado. Eu quero que sejam executadas todas as ações que estão aqui, mas o envio do formulário, que é o submit de fato, direto, não. Eu não quero refresh na página. Então, basicamente, eu só coloquei aqui para prevenir o comportamento padrão, que é não fazer o envio com refresh, e escrever, clicou no botão enviar. Então, feito isso, se eu clicar no botão enviar, não tem mais atualização de página. Ó, não tem mais atualização de página. E aparece aqui, clicou no botão enviar. Então isso aqui só é um detalhezinho que a gente precisava enfatizar agora, mas que a gente vai reforçar isso ao longo de alguns exercícios que a gente vai trabalhar mais para frente, que a gente vai começar a fazer algumas pequenas aplicações para vocês entenderem o porquê da gente utilizar o preventDefault. Tá? Então é interessante que vocês atentem para isso. A parte de eventos ela é muito longa, ela requer de você bastante atenção, anotar os detalhes. Se tiver dúvida, pergunte aí nos comentários do nosso vídeo. A aula de hoje vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs, até a próxima!